Olá, quando uma fundação em SPT baixo é aceitável? A regra universal que a gente tem é que para a fundação o ideal é apoiar sobre rocha ou SPT elevado, até na Bíblia tem isso, mas a questão é, quanto maior o SPT, mais eficiente é a estrutura e menores os problemas gerados por fundações. Agora, ter um SPT alto, ter um terreno rochoso para construir a obra é igual nascer em família rica. Você não escolhe. E se você tem uma obra, você tem que construir em uma obra que tem SPT baixo nos primeiros metros, vai ser difícil, não impossível, mas um pouco mais difícil, apoiar em SPT elevado. Então aqui a gente vem a questão, tá, mas em qual caso eu poderia apoiar em SPT baixo? E para responder isso, tem que saber primeiro, qual SPT eu possuo em cada metro, quais as cargas geram recalque problemático, quais os problemas gerados por recalque e como que eu faço, se for um problema para mim, para descer mais a minha fundação. Agora, primeira pergunta, e essa pergunta tem que ser feita porque você vai ouvir direto errado, que é o quê? Pessoas dizendo, eu tenho uma obra e o SPT é baixo. Não, isso não acontece. O que acontece é, eu tenho uma obra e o SPT é, digamos, menor do que 10 até os 8 metros. E eu encontrei o impenetrável, digamos, a 13 metros, ok? Aí eu estou falando realmente de uma maneira que o engenheiro fala e não de uma maneira que um leigo vai falar olhando só o primeiro metro. Então, qual que é a diferença? Se o meu caso for onde eu preciso de um SPT elevado, não é que, meu Deus do céu, é impossível fazer a obra, e sim, eu só preciso mudar o tipo de fundação para chegar, sei lá, nos 13 metros, onde tem impenetrável, ou qual seja a profundidade que tenha impenetrável. Okay? Então, analisa o ensaio de solo e encontra, primeiro, onde que eu cheguei no impenetrável? Onde, olhando de baixo para cima, eu cheguei em 40 golpes, ou eu cheguei em 20 golpes, ou eu cheguei em 10 golpes, e marca essa profundidade. 40 seria o ideal, mas se eu chegar em 20 vai estar muito bom, e numa emergência apoiar um SPT10 pode ser aceitável. Ok? Agora, quais cargas geram recalque problemático? Deixa eu dizer, tá, mas a minha fundação recalcou, ela desceu, é um problema. E a resposta é não, nem sempre. Primeiro, se o recalque for igual em todas as fundações, ou seja, se eu tenho um prédio e todas as fundações deformaram 5 centímetros, a estrutura vai continuar igual, então não é um problema. E se eu tenho uma estrutura que é isostática, ou que ela tenha um nível de hiperestaticidade baixo, não vai mudar o comportamento, a não ser que eu mude a geometria. Tipo, você tem uma estrutura isostática, só se um pilar deformasse 30 centímetros, 40 centímetros, a ponto de mudar a geometria, que você olha, esse nosso prédio está diferente de longe, para ser um problema, ok? Agora, quais problemas que um recalque pode gerar? Tá? E o crítico é entender que quando uma fundação não é igual, por exemplo, uma viga. Okay? Se eu tenho uma viga, a viga está falhando porque não foi colocado aço. Vai aparecer fissura na viga primeiro, tá? Vai aparecer problemas na viga primeiro. Isso não acontece para a fundação. Em uma fundação, se uma estaca ou uma sapata começar a deformar, não é a sapata que vai arrebentar, é todo o resto da obra. Ok? E aqui entra a regra número 1 da hiperestática. Se você muda a estrutura muda. Ok? Essa é a regra base. Se uma fundação recalcou, a estrutura ela foi modificada, ok? E daí mudou a geometria da obra, mudou onde que está cada pilar, cada viga. Eu vou ter uma viga que começa reto, daí ela desce, daí ela sobe, daí ela continua reto. Mudou a geometria da estrutura. E nisso, consequentemente, o pilar que está em cima de uma fundação deformada, ou a parede em cima de uma fundação deformada, vai receber menos esforços e outro pilar vai usar a viga para pegar mais esforços. Então, vai aumentar esforços em vigas, ou mudar os esforços em vigas, aumentar esforços em outros pilares e aumentar esforços em outras fundações. E daí pode acontecer que eu tenha uma fundação que recalcou e daí mandou carga para outro pilar e esse outro pilar, pegando mais carga, arrebentou por causa da outra fundação que recalcou, entendeu? Então, eu posso ter o pilar 7 falhando porque o pilar 3 está me dando problema, beleza? Tá, com recalque, por exemplo. Além disso, o recalque pesado vai aumentar deformações horizontais. Como assim? Bom, imagina que eu tenho um prédio e a fundação do lado direito dele recalcou. Bom, o que vai acontecer com o prédio é que se a fundação recalcou, ele vai começar a tombar para o lado. Okay? E isso
vai gerar um momento flator de tombamento. Como se esse prédio, digamos, tivesse uma carga de vento a vida inteira aplicando nele, gerando ele a tombar. Ou pode acontecer até inversão de esforço, ou seja, gerar tração em um pilar, porque quando o prédio tomba para um lado, o outro lado pode levantar, e daí aumentar mais ainda a carga naquela fundação recalcada. Ok? E agora a questão crítica. Quanto mais próximos os pilares e mais rígidas as vigas, mais crítico esse efeito. Por quê? Bom, porque se eu tenho pilares, digamos, a 3 metros um do outro, e um deles recalcou, e eu tenho uma viga com uma inércia alta, que sabe, por algum motivo fiz uma viga alta ali, uma viga sabe, de 50, 60, o que vai acontecer é que vai ser muito fácil para a carga sair de um pilar e ir para outro pilar, porque a viga tem inércia para vencer o vão entre dois pilares. Okay? Ela não precisa vencer o vão entre o pilar, ela pode vencer 2 vãos. Agora, se eu tenho pilares, que está 6 metros, estou falando de uma laje lisa, né, uma laje plana, uma laje nervurada, onde eu não tenho tanta inércia, eu não tenho vigas com inércia elevada, é muito mais difícil a carga mudar de pilar, e não só é mais difícil mudar de pilar, mas os efeitos secundários disso não vai ser tão crítico, porque o recálculo diferencial é medido em a distância, o recálculo é dividido pela distância. Quanto maior a distância, menor o problema. Ok? Agora outra questão. Uma obra não é só a estrutura. Em outros elementos, isso pode ser crítico também. Uma esquadria pode emperrar, uma tubulação hidrossanitária pode arrebentar, uma parede que não foi avisada que deveria ser de vedação pode se tornar estrutural, porque quando você faz uma parede, você fala, essa parede aqui eu quero que seja só de vedação. Ok, você pode fazer, quem sabe, no topo, o encabeçamento da alvenaria e tudo mais, pode deixar os últimos centímetros com a argamassa de baixa rigidez, de maneira a evitar que ela pegue carga, mas se o recalque for pesado o suficiente, ou pior ainda, se for um recalque e for uma alvenaria que foi feita até a altura da viga, qualquer recalque vai enviar carga para a alvenaria. E se eu tiver uma alvenaria de blocos de baixa resistência, tijolo na horizontal e tudo mais, é muito fácil ela arrebentar. Entendi a situação? Daí aparece uma fissura na parede por causa de um erro da fundação. Ok? E também a gente pode ter, se houver uma deformação de uma laje, coisa do tipo, ou no piso tem uma deformação, pode soltar revestimentos. Um cerâmico, um porcelanato pode soltar por causa da fundação, e enquanto isso a fundação está lá tranquila, não aconteceu nenhuma patologia nela. Beleza? Agora, por que recalque equivalente e estruturas isostáticas não geram problema? E a regra base é, enquanto o diagrama de corpo livre permanece igual e a rigidez relativa de cada elemento permanece igual, a estrutura continua igual. Enquanto o modelo da estrutura for igual, tudo igual. Okay? É só quando uma fundação perdeu rigidez, porque ela deformou excessivamente, que vai enviar carga para as outras fundações, e quando ocorrer essa mudança de onde está a carga, que vai gerar problemas. Ok? Outra questão, quando um elemento perde rigidez, é uma competição de cargas por hiperestática que envia cargas a outros elementos. Entendido? Tá? E sempre que eu coloco uma rótula em qualquer elemento estrutural, eu basicamente estou impedindo o momento flator de transmitir ali. Então, ali é como se eu fechasse uma rua. Ok? Uma estrutura que tem muitas rótulas, se um elemento recalcar, o outro, digamos, se eu tenho um pilar recalcando, o outro pilar vai olhar para ele e vai falar assim, azar o seu, e continue deformando. Okay? Uma estrutura hiperestática trabalha em conjunto. Uma estrutura rotulada é cada um por si. Okay? E aí o que vai acontecer é que se um pilar está deformando, azar o dele, ele que se ferre, e uma estrutura rotulada vai gerar deformações bem maiores nos pilares que estão numa fundação inadequada. E vamos lembrar que essa é outra questão final, tá? Quanto maior a carga e menor o SPT, mais fácil é a mudança do caminho de cargas. Então, se eu tenho 2 pilares próximos, é mais fácil mudar a carga, porque um pequeno recalque pode dar carga para outro pilar. Mas o crítico aqui é o seguinte, vamos lembrar primeiro que é hiperestática que está fazendo a mudança do caminho das cargas, e para ocorrer a mudança eu tenho que um elemento perder rigidez, ou seja, ele deformar. E se eu colocar uma rótula, tecnicamente eu impeço um pilar de ajudar o outro, ok? Porque basicamente o recalque diferencial vai forçar um elemento a ajudar o outro e a rótula vai impedir isso. Tá? Agora, tá bom, falou, qual que é o problema então? Bom, recalque gera problemas em obras esbeltas, em obras com parede de vedação,
rígidas, em obras com instalações conectadas a estruturas, e quanto maior a carga gravitacional, que entra a questão que a carga gravitacional que gera o recalque, quanto menores e mais próximas as fundações, e quanto mais hiperestática a estrutura, piores os efeitos. E agora tem a resposta. Se a obra não for alta, a obra não tem paredes rígidas, a obra tem vãos grandes, a obra não tem instalações conectadas à estrutura ou à parede, e as cargas gravitacionais são baixas, não tem problema ter recalque. Deve você me dizer, mas esse tipo de obra não existe. E claro que existe. Okay? Só que no Brasil existe uma mentalidade fechada de achar que a única coisa que existe é obras prediais de concreto armado. E não. E aqui na minha imagem tem 4 tipos de obras bem diferentes, mas que tecnicamente nenhuma dessas obras, um recalque vai ser problemático. Começando, um galpão. Um galpão, eu tenho vãos bem consideráveis, ok? Tá? 20 metros entre um pilar e outro em um galpão é perfeitamente normal, ok? Um galpão com uma tesoura de 20 metros é normal. A inércia dos elementos não é alta, baseado no vão que tem, ok, uma tesoura de 2 metros de altura, ou mesmo 1,5 metro de altura, tem uma inércia pesada, mas para um vão de 20 metros não é tão pesado assim, ok? Só que as cargas gravitacionais são baixas, os principais efeitos são de vento, e o vento vai durar poucos minutos, um vento pesado vai durar poucos minutos, poucos segundos, dependendo do caso, ok? Além disso, um galpão não tende a ser alto, ele tende a ser largo e baixo, ok? Quando você pensa o galpão caiu, você não pode imaginar que ele caiu igual um prédio caiu, né? Porque um prédio caiu, ok, ele estava em pé e ele tombou. Agora o galpão caiu, provavelmente os pilares estavam aqui, ó, e um pilar caiu, outro pilar caiu e um não chegou a encostar no outro, ok? Então, eu não tenho como um galpão tombar lateralmente, tipo, ele estava em pé e ficou deitado. Não, tá? O que vai acontecer é que ele vai desmontar, mudar a geometria e cair, ok? Eu dificilmente vou ter instalações conectadas à estrutura ou paredes, mas se tiver paredes, ainda assim eu estou falando de paredes bem longas e, consequentemente, um vão maior e problema gravitacional menor. Além disso, cargas gravitacionais como um todo, né, menor e um nível de hiperestaticidade menor. Mesmo que eu engaste no topo e na base, como o pilar tem uma altura considerável, ou a tesoura tem um vão considerável, acaba sendo questão crítica. Agora, próxima situação, uma casa de madeira ou metálica, ou fechada de gesso internamente, mas uma casa sem laje é basicamente um mini galpão. Porque, ok, um galpão tem 20 metros de vão, tem 6, 7, 10 metros de altura. Uma casa, ok, ela tem 6, 8, 10 metros de vão, no máximo uma casa normal, tá? Uns 8 metros de vão, entre um lado e outro da obra. Tem uma altura de 3 metros, mas se comporta basicamente o desenho diagrama livre de uma casa vai ser 2 pilares e uma tesoura. Uma casa sem laje, basicamente é isso, então ela se comporta igualmente. Ela tem pilares bem menos rígidos, não é problema. Agora, se fosse uma casa com paredes e vedação de alvenaria, seria um problema maior, ok? E uma obra de madeira ou tudo mais não vai ter instalações conectadas à estrutura, porque vai conectar numa parede de baixa rigidez. Okay? Além disso, a carga gravitacional dela vai ser pequena e as fundações vão ter um espaçamento adequado para o vão. Okay? Um espaçamento maior do que a altura da casa, geralmente. Próxima situação, um muro serpentina. Okay? É um caso bem especial, mas é um tipo de estrutura extremamente eficiente. Tá? Por que o muro serpentina não tem risco de cair quando ele está apoiado em um SPT baixo? Basicamente porque ele é bem largo. Okay? Ele faz o formato de S ali, e ele fica largo e ele só vai transmitir cargas gravitacionais pequenas na fundação proporcional ao peso. O vento no muro serpentino é muito menos crítico do que um muro reto. Por quê? Porque ele é muito mais largo, ok? Um muro caiu, ok? Um muro serpentino caiu. Tá, mas como que ele caiu se um lado, tipo, a curva trava a peça? Essa que é a questão. Tá? E por final, um muro de arrimo gravitacional. Ok, outra questão do muro de arrimo gravitacional. Ele tem cargas gravitacionais consideráveis? Tem. Ele é alto, esbelto? Sim, ele é mais alto do que largo. Mas entra a questão que ele usa o próprio solo para se ancorar, ok? E se ele tiver uma fundação grande o suficiente, não é problema. Eu tenho um muro de 3 metros de altura. Mas o muro recalcou 3 centímetros. Ok, agora tem um muro de 2,97 de altura. Mudou alguma coisa? Não. Tá? Então, não é uma questão crítica se o recalque for equivalente, desde que ele tenha uma base adequada ainda,
só para evitar o tombamento. Então, um muro, se eu evitar o tombamento e o deslizamento, eu não preciso me preocupar se a fundação vai descer, porque se ele, ok, ele desceu 3 centímetros, beleza, eu perdi, eu vou fazer um muro 5 centímetros maior e nunca preciso me preocupar se ele vai descer, ok? O que fazer em outra obra? E é a questão que vai ser dito direto. Eu só projeto sobrado de concreto armado, eu só faço coisas de concreto armado, porque é só o que o EBR me deixa fazer. Se você só faz obras com paredes de vedação rígida e pesada, com instalações conectadas à estrutura, ou com a parede, que mal bem vai acabar sendo parte da estrutura se houver um recalque, usar laje de concreto armado, que é muito mais pesada do que um deck de madeira, coisa do tipo. Faz vãos pequenos. E que vãos pequenos é o quê? É um vão menor do que a altura da obra. Okay? E cargas consideráveis, realmente não tem solução, exceto descer um SPT elevado ou aceitar que a obra vai estar cheia de patologia. Ok? Tá? Qual que é a solução então? Descer mais. É só descer mais. Essa que é a questão. Como que eu desço mais? E apesar de uma sapata ou uma estaca escavada ser uma fundação econômica, ela não funciona para um caso onde tem água antes de ter um SPT adequado. Okay? É igual você falar, eu tenho um carro e ele é muito eficiente. Eu quero pegar um carro, e eu vou viajar, sei lá, do Brasil para Portugal de carro. Você está usando a estrutura adequada porque vai ter um pouquinho de água que vai dificultar. O mesmo vale para uma estaca escavada ou uma sapata. Okay? E a ideia de drenar toda a água para poder usar uma sapata escavada é tão econômica quanto drenar o oceano para poder ir para Portugal de carro, ok? E a questão é, utilize nesse caso estaca hélice, estaca Strauss ou estacas cravadas. Agora outra pergunta vai aparecer, e se eu fizer um radier? A gente tem que descer mais a fundação, a gente tem que apoiar no SPT maior. Tá? Um radier em solo colapsível ainda é pedir para entupir de patologias. Principalmente se for feito radier flexível, que é muitas vezes feito, porque é facinho fazer um radier flexível ali, ok. Tem vários casos onde um radier flexível depois apresenta patologias pesadas na obra. O radier continua lá inteiro, não aparece problema no radier, o radier continua inteiro. Só as paredes começam a fissurar, só o restante da obra começa a falhar, enquanto o radier continua inteiro, ok? A única questão que tecnicamente um radier poderia ser aceitável é se eu trabalhar com um radier rígido, eu garantir que não vai ter chance da água conseguir penetrar embaixo do radier e também trabalhar com uma estrutura leve, ou seja, sem laje muitas vezes, tá? Uma parede leve, onde isso, reduzindo o peso da estrutura, eu reduzo o recalque aplicado, porque o recalque é proporcional à carga, lei de Hooke. Ok? Entendido isso aqui? Então, essa que é a nossa questão. E essa que é nosso caso, onde a gente pode tranquilamente ter uma obra apoiada em SPT baixo e não vai ser um problema, ok? Um galpão ou uma casa, eu vou verificar, primeiro um galpão eu vou verificar os momentos fatores que eu tenho na fundação, eu vou redistribuir eles se necessários, tá? Aumentar a rigidez no topo, claro, né? Porque eu não posso rotular no topo e na base, porque senão cai, mas eu vou redistribuir a base, aumentar o momento fator no topo do pilar e assim eu permito uma fundação menos rígida. Okay? Essa é uma possibilidade. Próxima questão que a gente tem. Numa casa, eu vou ter vigas baldrame, okay? Por exemplo, uma casa sem parede, eu vou ter vigas baldrame conectando as fundações, e eu dimensiono essas vigas baldrame para suportar o momento fletor da nossa, momento fletor gerado pelo vento e outros esforços, de maneira a reduzir os esforços da fundação e ela só pegar apenas pequenas cargas gravitacionais. Ok? Em um muro serpentina, basicamente eu vou fazer ele com uma serpente grande o suficiente para que quando o vento aplique, nenhum ponto gere tração. E em um muro de arrimo, eu só vou fazer uma base alargada o suficiente, de maneira que quando ocorrer o empuxo do solo, não gere tombamento ou deslizamento. Eu não preciso me preocupar com o recalque gravitacional gerado, porque um muro, por mais que ele tenha um peso considerável, é uma pressão praticamente distribuída por todo o solo. Se eu garantir que não vai ter tombamento, a pressão vai continuar distribuída e vai estar tranquila, ok? Então, são esses tipos de obras onde a gente pode tranquilamente fazer sobre uma SPT de 2, de 3 e não precisa se preocupar, desde que, claro, ainda dimensione adequadamente toda a obra e ainda faça uma fundação adequada, ok? Vai mudar o dimensionamento da obra quando ela está apoiada em SPT baixo.
vai mudar a maneira que a gente projeta, mas é perfeitamente possível, coisa não está falando de obras prediais, com vãos pequenos e cargas gravitacionais pesadas. Beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.